Vamos para Brasília falar com a Vitória Bel, que tem os bastidores desses discursos, porque o Conselho de Ética também, gente, começa hoje o processo de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Vocês lembram daquela manobra do PL de colocar ele como líder da minoria? Pois é, o Hugo Mota foi lá, canetou e falou, não, ele está morando lá nos Estados Unidos, não está fazendo o mandato dele, não está exercendo, então ele não pode ser líder de minoria. E aí, realmente, vai vir agora, né, vai começar essa decisão também aí de cassação ou não de Eduardo Bolsonaro. Vitória Bel, boa tarde, bem-vinda. Explica melhor, por favor, pra gente essa história. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acabou invalidando aquela decisão do partido, do PL, também da oposição, de maneira geral, de tornar Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Portanto, a partir de agora, voltam a contar as faltas de Eduardo Bolsonaro e, portanto, a gente pode dizer que dessa forma abre caminho também para a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser cassado por faltas. Vamos lembrar que existe um limite de faltas que podem ocorrer entre deputados aqui na Câmara e por isso Eduardo Bolsonaro, quando atingiu esse limite, poderá ser cassado por meio de um decreto do presidente Hugo Mota, mas a perspectiva é que isso aconteça apenas no ano que vem. Em paralelo, o Conselho de Ética da Câmara está abrindo neste momento que está acontecendo a reunião no Conselho de Ética, o processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro, processo esse que foi um pedido, um requerimento do líder do PT, Lindbergh Farias. Lindbergh que fez esse pedido com base justamente na atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro que teria agido contra o Brasil para que os Estados Unidos pudessem colocar sanções econômicas contra o governo brasileiro. Então, Lindbergh tinha feito esse pedido de cassação. O presidente Hugo Mota encaminhou isso para o Conselho de Ética e, portanto, neste momento, o Conselho de Ética faz a abertura oficial desse processo de cassação. A gente só pontua aqui que isso é um processo longo. Primeiramente, hoje ainda, o presidente do Conselho de Ética, Fábio Choquette, do União Brasil, deve selecionar ali, fazer um sorteio de 3 deputados que vão formar a chamada lista tríplice dos relatores. Portanto, seria uma espécie de candidatos a relatores desse processo de Eduardo Bolsonaro. Em seguida, o presidente vai então escolher um desses 3 sorteados para ser o relator do processo de Eduardo Bolsonaro e no Conselho de Ética esse relator pode ou corroborar o pedido de Lindbergh Farias pela cassação de Eduardo Bolsonaro ou então pedir uma punição menor, por exemplo, uma suspensão do mandato ou então até uma censura escrita. Quem deve ser esse relator? Provavelmente, a gente não sabe, mas muito provavelmente será alguém de centro. Isso porque o relator não pode ser alguém do mesmo partido do denunciado, portanto não pode ser alguém do PL e nem do mesmo partido do denunciante, portanto não pode ser alguém do PT. Esse processo agora vai ser aberto no Conselho de Ética e mesmo que lá na frente, até o final do ano, o Conselho de Ética julgue a cassação de Eduardo Bolsonaro e vote a cassação, mesmo assim esse processo teria que ser direcionado para o plenário da Câmara dos Deputados e ser aprovado pela maioria da casa aqui da Câmara dos Deputados. Márcia e Bruno. Vitória Bel com as informações ao vivo do Salão Verde da Câmara dos Deputados sobre esse início, então, a expectativa de uma análise sobre uma cassação, suspensão ou até mesmo de uma censura a Eduardo Bolsonaro, que foi denunciado, inclusive, ontem, na segunda-feira, e agora a expectativa se vai ou não se tornar réu sobre este inquérito em relação a esta ação dele nos Estados Unidos. A gente segue, então, acompanhando. Vitória Bel volta já com outras informações.